Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, hoje eu vou trazer a trajetória do Nenê. Vou falar os times por onde ele passou, quando ele chegou ao Vasco e como foi a sua passagem pelo Vasco. O Nenê foi um jogador muito importante para o Vasco e agora em 2018 parece estar se despedindo do clube, então por isso eu resolvi fazer essa trajetória. Eu espero que vocês gostem, então vamos lá. A estreia do Nenê no futebol foi em 2000, pelo Paulista de Jundiaí. Ele tinha apenas 18 anos na época, ele entrou no segundo tempo marcando 2 gols. Após isso, o Nenê foi titular absoluto da equipe e pelo Paulista de Jundiaí, o Nenê conquistou o Campeonato Brasileiro Série C. Ao todo, pelo Paulista de Jundiaí, o Nenê fez 32 jogos, marcando 26 gols. Bem, futebol vocês sabem como é. O jogador está em um time de menor expressão, começa a jogar muito bem e atrai olhares de times maiores. Com isso, o Nenê atraiu olhares do Palmeiras. Pois é, o Nenê em 2002 saiu do Paulista de Jundiaí e chegou ao Palmeiras por empréstimo. O Palmeiras gostou da atuação do jogador, porém o Palmeiras estava mal naquele ano. E houve um entrave muito grande entre o Palmeiras e o Paulista de Jundiaí. E o Nenê acabou não tendo seu contrato renovado com o Palmeiras. Com isso, em 2003, o Nenê foi parar no Santos. O Santos naquela época tinha um time muito promissor que faria história no futebol. Além do Nenê, você tinha lá Robinho, tinha Diego, tinha Elano, tinha Ricardo Oliveira. Era um time muito qualificado que acabaram com o tempo saindo do Brasil, fazendo seu nome em outros países e retornaram já consagrados, a exemplo do próprio Nenê. No mesmo ano de 2003, jogando pelo Santos, o Nenê foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23. O Nenê ele teve contato com a amarelinha, foi no Sub-23, mas ele conseguiu e foi um momento importante como é para qualquer jogador. Ao todo no Santos, o Nenê fez 37 partidas e marcou 11 gols. E no final de 2003, como é comum com jogadores que se destacam muito, principalmente jogadores que estavam no Santos nessa época, o Nenê foi parar na Europa. Ele foi parar no Mallorca, da Espanha. O Nenê estava indo bem no campeonato espanhol, se destacou bastante. Nessa época ele jogava ao lado do Samuel Eto'o. Inclusive, recentemente, o Nenê falou que foi ele que consagrou o Eto'o com as suas assistências. E depois de uma boa estreia na Espanha, o Nenê foi cobiçado por vários clubes. Clubes grandes da Espanha estavam tentando a contratação do Nenê, porém ele viu que ele não seria titular em nenhum desses times. Teria que disputar com craques que já eram consagrados nessas equipes e posteriormente acabaria amargando o banco. Então ele decidiu pisar em solo mais seguro. Em 2005, o Nenê aceitou ir para o Alavés. Ele foi muito bem nesse clube, ajudou o clube a conseguir o acesso à primeira divisão da Espanha, porém, como acontece com clubes que não têm tanto investimento quanto os clubes de ponta, ele subiu em um ano e desceu no outro. Tendo propostas de outros clubes com o descenso do Alavés, o Nenê decidiu sair. O clube do seguinte do Nenê seria o Celta de Vigo. Ele teve uma boa passagem por esse clube, mas acabou se transferindo no final de seu contrato. Depois, após muito tempo na Espanha, o Nenê acabou aceitando o desafio de ir para a França. Ele foi jogar no Mônaco. Ele acabou sendo o jogador com mais assistências no campeonato francês e foi um dos principais jogadores do Mônaco nesse ano. Porém, ele teve problemas com a diretoria e acabou sendo emprestado. Nenê retornou à Espanha e acabou jogando no Espanyol. Porém, ele fez uma temporada um pouco abaixo da média, marcando apenas 4 gols. Como ele estava emprestado pelo Mônaco e não tinha tido um bom aproveitamento, ele acabou voltando para o clube de origem, onde disputou a temporada 2009-2010. E dessa vez ele foi muito bem no Mônaco, ele se destacou no campeonato. Em 2010 o Nenê foi parar no Paris Saint-Germain. Ele teve seus direitos comprados por 5,5 milhões de euros. E lá ele teve uma das suas melhores atuações como jogador. Em janeiro de 2011, o Nenê foi eleito o melhor jogador do campeonato francês por uma revista francesa, a France Football. E também ganhou o prêmio de melhor jogador estrangeiro da França. O Nenê estava indo muito bem na França, porém em dezembro de 2012, muitos craques renomados chegaram para reforçar o Paris Saint-Germain, então o Nenê acabou perdendo espaço no time. Ele acabou tendo uma lesão, teve problemas extracampos. Com tudo isso, o Nenê pediu para sair do Paris Saint-Germain. Por volta de 2013, a imprensa brasileira especulava o Nenê em vários times. Os times mais certos para acertar com o Nenê eram o Santos e o Flamengo, que estavam buscando a sua contratação. Porém, o Nenê acabou driblando todo mundo e foi parar num time do Catar. É um futebol onde os jogadores basicamente vão fazer seu pezinho de meia, e foi o que o Nenê foi fazer, ganhar dinheiro. Em janeiro de 2015, o Nenê foi parar no West Ham, da Inglaterra. Ele procurava novos desafios e o campeonato inglês é considerado um dos campeonatos mais fortes do mundo.
Então o Nenê resolveu aceitar esse desafio. Porém, após atuar poucas partidas pelo clube inglês, o Nenê não marcou nenhum gol, não estava jogando bem nem estava sendo aproveitado. Então decidiu não renovar com o West Ham e ficou livre para atuar por outro clube. Aí sim, finalmente chegamos a 2015, quando o Nenê veio parar no Vasco. Antes de falar da vinda do Nenê para o Vasco, vamos falar como o Vasco estava naquela época. O Vasco estava com problemas sérios e caminhava a passos largos para uma segunda divisão. Algumas coisas não foram bem planejadas no Vasco. Outro dos problemas que o Vasco sofreu em 2015 foi que o time mudou muito ao longo do campeonato e contratou muitas peças que não renderam. Marcinho, Gilberto, Dagoberto. Alguns, como Gilberto, foi bem no estadual, mas caiu muito no brasileiro. E outros, como Marcinho e Dagoberto, foram horríveis no estadual e acabaram nem jogando direito o resto do campeonato. Ao todo, o Vasco fez 31 contratações durante aquele ano, mas não conseguiu evitar o rebaixamento. O Vasco também teve a troca de técnicos, que é normal para times que estão beirando o rebaixamento. Ele começou com Doriva, acabou mudando para o Celso Holt, e no final o Jorginho quase conseguiu recuperar o time, mas infelizmente ele chegou muito tarde. E por causa disso o Nenê chegou ao Vasco como meio que um salvador da pátria. O Vasco fez a pior campanha do primeiro turno da história do Brasileirão, com apenas 13 pontos conquistados, com 7 de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o Nenê veio no meio dessa zona, tendo que ajudar o time que não era bom tecnicamente a se segurar na primeira divisão. E como eu disse, ao longo de 23 rodadas o Vasco estava apenas com 13 pontos. Bem, o Nenê ajudou a iniciar a reação do Vasco. O time melhorou tecnicamente, a dupla Nenê e Andrezinho estava dando liga e o Vasco começou a respirar, começou a ir para cima, porém a reação do Vasco foi muito tarde e o clube não conseguiu evitar o rebaixamento em 2015. Como o Nenê teve uma ótima passagem pelo Vasco, com o rebaixamento iminente, muitos clubes vieram sondar o Nenê. Um desses clubes foi o Atlético Mineiro. Inclusive o presidente do Atlético Mineiro disse que se o Nenê aceitasse ir, ele buscaria o próprio pessoalmente no aeroporto. Porém o Nenê ele teve uma identificação muito grande com a torcida, ele gostava de estar no Vasco. Por isso, mesmo com o rebaixamento, mesmo com o status que ele estava na época, ele decidiu continuar no Vasco e jogaria a Série B pelo Gigante da Colina. Em 2016 o Nenê renovou o contrato com o Vasco e queria até dezembro de 2018. E o início do ano foi bom. A dupla Nenê e Riascos estava indo muito bem, estava arrebentando no Carioca, e o Vasco conseguiu ganhar o Carioca daquele ano de forma invicta. O início da Série B também foi avassalador. O Vasco continuou invicto por muito tempo e estava se mantendo bem até perder a sua invencibilidade. Após perder a invencibilidade, o Vasco caiu muito de rendimento, o time tinha muitos veteranos e isso foi prejudicando um pouco a equipe. Então a equipe estava indo mal na Série B, estava conseguindo seus pontos, mas só conseguiu acesso mesmo à Série A na última rodada, tendo uma atuação bem fraca diante de sua torcida. E finalmente chegamos a 2017, o Vasco volta à primeira divisão, o Nenê como sempre cobiçado por vários clubes. Enfim, o início do ano do Vasco não foi muito bom. O técnico escolhido, Cristóvão Borges, não estava dando uma cara boa para o time, muitos jogadores chegando com o campeonato acontecendo, e o Vasco acabou não tendo um bom rendimento no início do campeonato e acabou até sendo eliminado de forma precoce na Copa do Brasil. Com isso aconteceu um fato que seria determinante para o futuro do Nenê em 2017, o que provavelmente também pesaria para o futuro dele no Vasco. Com a situação ruim com Cristóvão Borges, que não estava dando sequência ao time e acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, o Vasco demitiu ele e resolveu contratar o Milton Mendes. Milton Mendes era um técnico que tinha como seu maior gabarito ter feito o curso da FIFA de técnicos. Com isso ele chegou ao Vasco e começou a querer implementar um novo ritmo. Ele deu uma certa cara para o time, deu uma arrumada e estavam contando com um bom desempenho para o Brasileirão. Porém seu jeito enérgico de fazer as coisas já estava começando a incomodar alguns jogadores. Bem, aí veio a estreia no Brasileiro e o Vasco teve uma estreia pífia contra o Palmeiras, onde foi goleado por 4-0. Bem, depois dessa goleada começou a caça às bruxas, a defesa, ao ataque e à armação. E o bode expiatório acabou sendo o Nenê. A desculpa relativa à performance do Vasco era que o meio de campo estava muito lento, o Nenê não dava dinamismo ao meio de campo do Vasco. Por isso ele foi sacado para a entrada do jovem Matheus Vital. Pois é, desde 2015, quando veio ao Vasco, foi a primeira vez que Nenê foi parar no banco. Com o tempo, o Nenê foi entrando regularmente nos jogos,
mas a situação de ter parado no banco incomodou muito o jogador. Ele conversou com a diretoria do Vasco e falou que queria sair. Nas palavras do jogador, ele tinha posto o Vasco como prioridade, e o Vasco não o via como prioridade. A diretoria do Vasco na época dava muito aval para o Milton Mendes, então não contestou a saída do Nenê. Era um jogador que recebia um alto salário e por isso não seria algo tão ruim se livrar do jogador. Contudo, essa negociação não aconteceu. As negociações que o Nenê esperavam acabaram esbarrando em algumas questões, uma delas o alto salário do jogador, e por isso ele acabou continuando no Vasco, deixando um clima ruim no ar, se ele jogava, se ele não jogava, se ele ia sair, se ele ia ficar. Com isso tudo, o Nenê acabou pedindo desculpas para a diretoria, para o elenco, e voltou a treinar, e com pouco tempo retornou à titularidade do elenco. Já perto dessa época, Milton Mendes já não estava conquistando os resultados, e depois de uma goleada feia para o Bahia, Milton Mendes acabou caindo do seu posto e foi demitido do Vasco. O Vasco se aproximou perigosamente da zona de rebaixamento, seu time não estava rendendo bem e seu técnico acabara de ser demitido. A situação não estava muito boa, contudo acabou tendo uma solução bem simples. O Vasco contratou o Zé Ricardo, que tinha acabado de ser demitido do Flamengo, e veio para ser o técnico com ideias novas que poderia colocar o Vasco de volta nas cabeças. E deu certo! O Zé Ricardo ele montou bem a defesa do Vasco, ajudou o Vasco a se construir melhor, e com isso o time teve um bom rendimento, ficando várias partidas invicto, respirando no campeonato e conseguindo subir cada vez mais na tabela. Nenê mais uma vez se mostrou muito importante para o Vasco. Com esse segundo turno ele fez gols importantes. Com uma boa performance do time no meio do campeonato para frente, o Vasco conseguiu a sua vaga na pré-Libertadores. Foi um feito muito grande para esse time que teve um investimento menor do que alguns outros times e mesmo assim conseguiu, com todos os seus problemas, chegar a uma pré-Libertadores, que foi muito comemorada pela comissão técnica, pela diretoria e pela torcida. Bem, então chegamos a 2018, que é o último ano do Nenê pelo Vasco. A pré-temporada começou, mas o que chamava a atenção eram os bastidores da diretoria do Vasco. A famigerada Urna 7 tomava os holofotes, enquanto os jogadores ficavam em segundo plano. Não saberia quem seria o presidente do Vasco e tudo isso estava minando o sistema interno do Vasco. Com essa briga na diretoria, uma barca acabou saindo do Vasco. Madison, Matheus Vital, Anderson Martins. E na saída do Anderson Martins, o Eurico falou uma coisa muito perigosa. Ele disse em entrevista que os salários estavam atrasados desde junho e que o Vasco estava devendo pelo menos 2 meses de salário mais o 13º. Enfim, isso abriu a porta para outros clubes sondarem os jogadores do Vasco, pois com essa situação de atraso de salário, seria mais fácil tirar um jogador do Vasco. E foi em meio a essa situação que o São Paulo se aproveitou e conseguiu fazer uma boa proposta para o Nenê. O Nenê em si já estava com uma situação complicada com a diretoria do Vasco, porém com a procura de São Paulo ele viu uma oportunidade de mudar um pouco de áreas. O Nenê já demonstrou querer mudar para São Paulo antes, pois estaria perto dos seus filhos. Com isso, uma proposta foi feita. O Vasco devia para o Nenê cerca de 1,5 milhão, relativo aos atrasos. Com isso foi costurado um acordo. O Vasco pagaria parte do dinheiro do Nenê, o São Paulo pagaria outra parte e o Nenê abriria mão de um valor. Com isso ele poderia se transferir para o São Paulo. E foi o que aconteceu. A negociação foi sacramentada e o Nenê de fato está indo embora para o São Paulo. Bem, referente à saída do Nenê do Vasco, o Nenê ele foi um jogador muito importante durante esse período que esteve no Vasco. Deu uma qualidade maior para o elenco, ajudou o time em vários jogos. Sempre que se pensava em Vasco, se pensava em Nenê. E sempre que se pensava em Nenê, se pensava em Vasco. O jogador teve uma relação muito intensa com a torcida, tanto para o bem quanto para o mal. E mesmo saindo do clube, ele deixou uma marca importante no Vasco. Foi um jogador importante, foi o camisa 10 da equipe e o Nenê será lembrado como um bom jogador que esteve pelo Vasco. Antes de sua saída, o Nenê deixou uma nota de despedida para a torcida do Vasco. Abre aspas. Hoje me despeço desse gigante. O Vasco me abriu as portas em 2015 e de lá para cá tem sido minha casa. Um local no qual conquistei, trabalhei, triunfei e aprendi a respeitar com todo o meu coração. Vivi muita coisa boa com essa camisa, com momentos únicos que ficarão marcados para sempre na minha memória. O amor e o respeito que eu obtive de vocês, torcedores, companheiros e funcionários, durante todo esse tempo, até em momentos difíceis, jamais esquecerei.
essa história nossa e única sairá do meu coração. Eu agradeço a direção por entender a situação e permitir viver um novo desafio na minha carreira. Obrigado aos torcedores cruzmaltinos. Estarei sempre na torcida. Bem, gente, basicamente é isso. Vídeo de trajetória dá muito trabalho, então se vocês gostaram, por favor, dá o like aí. Compartilha esse vídeo para os seus amigos vascaínos, que se esse vídeo tiver uma boa média de visualização, eu faço outro, tá ok? E quem quiser uma trajetória de algum outro jogador, comenta aqui embaixo que eu faço, tá ok? Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui, beleza? Então, valeu, falou e até mais!